Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco nesse momento tão especial que é a produção que realizamos amorosamente desse programa Jesus, Kardec e Nós, em que tentamos trazer aspectos da nossa vida cotidiana, sempre baseados no que o Evangelho de Jesus nos orienta e sempre levando em conta o que a doutrina espírita nos ensina. Meu nome é Roberto, aqui comigo o nosso querido amigo Fortunato, e estamos hoje para dar continuidade ao vídeo da semana passada. Como dissemos, é uma sequência de 4 episódios ou mais, se assim for necessário, se a gente não conseguir esgotar esse assunto tão profundo, em que buscamos trazer comentários, apontamentos baseados no capítulo 18, chamado Obsessão, do livro Missionários da Luz, uma obra excelente que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo nosso querido amigo espiritual André Luiz. Antes de começarmos esse novo episódio, quero convidá-los a se inscrever em nosso canal no YouTube, a ativar as notificações para receber os avisos dos demais vídeos que nós costumamos postar, e também convido para que conheçam as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Pois bem, no vídeo anterior, nós tratamos, iniciando os comentários desse capítulo do livro Missionários da Luz, nós tratamos do ambiente que o livro descreve para o trabalho mediúnico de desobsessão, de cuidados entre o obsessor, o obsediado, o comportamento dos médiuns, a responsabilidade que cabe aos trabalhadores empenhados nessa tarefa, seja no sentido de não apontar julgamentos, não fazer promessas indevidas. Tudo isso nós conseguimos, resumidamente, colocar no vídeo anterior. Nesse segundo episódio, nós vamos falar a respeito do posicionamento e da conduta que o obsediado, que aquele que busca o socorro, que busca o amparo na casa espírita, qual é a conduta que ele deve ter para que esse trabalho, que é realizado pelo plano espiritual com a cooperação do plano terreno, para que esse trabalho possa ter o sucesso necessário, para que se chegue ao objetivo. Bom, então esse trecho que nós hoje vamos realizar a leitura vai tratar a partir do momento em que André Luiz e o seu instrutor chegam, estão prestes a acompanhar esse trabalho que está sendo realizado então em uma casa espírita que eles vão visitar e que está descrito no livro. E aí André Luiz vai falar dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, ou seja, dos 5 obsediados que seriam atendidos nessa reunião. Apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápida. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando o agravo nas provas necessárias. E o Fortunato vai fazer então os comentários à medida que eu for fazendo a leitura. Boa noite a todos. Então, dos 5 assistidos, apenas uma estava em condições de ter um atendimento mais rápido, mais eficaz. E o que usou os demais? Eles estão numa condição de que ainda não estão prontos para receber as energias que a espiritualidade passa, de reequilíbrio, de esclarecimento, certo? E eles estão numa condição que nós vamos conversar sobre isso na próxima oportunidade, que faz com que eles não aproveitem adequadamente tudo que está sendo feito ali. O trabalho que é feito
durante esse início, é dado um passe para reequilíbrio das energias e dos chakras. Os chakras são os centros de força que se situam dentro, no perispírito, que é a interface entre o corpo físico e o corpo espiritual. E quando eu atuo no chakra, eu estou tanto beneficiando o corpo físico quanto beneficiando o corpo espiritual. Fazendo o quê? Dando reequilíbrio nessas energias, fazendo com que eles passem limpando esses chakras, harmonizando essas energias para que elas possam entrar e sair de maneira mais harmoniosa, mais adequada. Nesse momento, inicialmente, vai ser dado um passe de harmonização desses chakras, de limpeza e depois de harmonização desses chakras, dando energias novas para que esses espíritos possam começar a reagir, tanto aquela que já consegue se sintonizar com as energias que estão sendo dadas, quanto aquele que não está conseguindo ainda sintonizar. Mas ele vai, quase que num processo físico, certo? Receber essas energias, vai assimilá-las e vai aos poucos, com calma, com tempo, né? Vai sendo retirado daquela faixa de energia que ele se encontra e perdendo a sintonia com os espíritos menos felizes. Isso faz com que você recupere o seu livre-arbítrio. E a partir daí você comece o seu esforço para se entender com o seu companheiro espiritual, para que você possa realmente obter a cura. Bom, então André Luiz vai dar continuidade no texto. Ele vai dizer assim: considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei, né? O André Luiz pergunta, e qual é a menção? Ao fato de que dos 5 que estavam ali presentes, apenas uma jovem revelava a possibilidade de melhoria mais rápida. Então ele ficou impressionado com essa informação e aí ele indagou: gozará a jovem de proteção diferente? E o instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então, quando ele fala assim, então se trata de proteção, mas esforço próprio, significa o quê? Que aquele espírito, ele se dispôs, ele se colocou na condição daquele que quer mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, para que ele possa sair daquela sintonia. Então, ele vai... Ele esclarece também, né, que o obsidiado, além de enfermo, ele é um representante dos outros que estão com ele. Ele é um médium, né? Ele está lá sendo... os fluidos dele, as energias dele estão misturadas com os obsessores, com o obsessor ou obsessores, e ele vai servir de médium para eles. Quando esse espírito começa a ganhar o seu livre-arbítrio novamente, saindo fora da subjugação dos espíritos obsessores e conseguindo, muitas vezes não só com tratamento espiritual, mas às vezes também com tratamento psiquiátrico,
sair fora daquela condição psicológica, sair fora daquela condição, ele vai ajudando os espíritos que estão junto com ele. Então ele fala aqui também, né, que aquele espírito que está sendo obsidiado, ele está sendo obsidiado porque ele pode ser uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Ele já vem com uma carga de compromissos que é o motivo pelo qual os espíritos estão ligados a ele, aqueles espíritos estão ligados a ele. E aí ele fala, né? Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará a sua condição dolorosa além da morte. Se aquele espírito não buscar, durante a oportunidade encarnatória, mudar o seu padrão, mudar a sua forma de pensar, continuar na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu continuo assim, ele vai para o plano espiritual do mesmo jeito que ele estava encarnado. Continua sendo uma pessoa endividada com aqueles espíritos e aqueles espíritos perseguindo aquele espírito. Certo? Então, assim, a bondade divina, ela não pode violar o nosso livre-arbítrio, né? Do assistido. Não é porque os irmãos estão lá para dar um passe para ele, para doar energias de amor, de equilíbrio, que ele vai ser feita uma operação e ele vai ser implantado esse amor e esse equilíbrio nele. Ele tem que estar sintonizado nisso daí. Então, ele vai receber apenas o que ele está preparado para receber. Então, o esforço de melhora do encarnado na condução dos seus pensamentos e atos é que fará com que o seu tratamento seja mais bem sucedido. Na hora que ele começa a perceber que ele está fugindo do que é o normal no dia a dia, ele começa a perceber e começa a reagir. Não, isso não é assim, eu vou pensar diferente, eu preciso ser mais positivo, né? O pessoal fala muito em ser positivo. Na verdade eu preciso agir no bem, eu preciso buscar o equilíbrio no bem, né? E o tratamento não se restringe ao encarnado, mas também ao desencarnado. Quando você muda de pensamento, o outro que está lá junto, que está misturando as energias com você, ele tem também um reflexo no perispírito dele, dessas energias, e faz com que ao longo do tempo vai caindo no fundo do seu espírito aquelas palavras que quando você vai numa palestra, numa missa, num culto, você vai ouvir palavras boas e que vão passar a fazer sentido. E as palavras que você ouve da sua consciência de espírito revoltado dos que de repente coordenam a sua falange, não vão deixar de fazer sentido. E é a hora que você pode ser resgatado, certo? Vai partir para a sua própria regeneração, desvinculando o que os espiritualistas chamam de transformar o karma em dharma, né? De quebrar o círculo do karma, eu furo o seu olho, você fura o meu olho, eu furo o seu olho, você fura o meu olho. Fazer com que esse círculo se rompa e transforme o quê? Numa próxima oportunidade, vocês podem vir numa mesma família, vocês podem se entender, você que é o obsidiado, buscar reorientar aquele espírito para que ele adquira novos valores, adquira uma consciência do que é o amor, do que é a responsabilidade sobre os seus atos. Bom,
E aí o instrutor de André Luiz continua dando as suas orientações, as explicações a respeito daquilo que estava acontecendo no ambiente do trabalho daquela sessão mediúnica, e ele vai dar então a seguinte lição: existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos de perturbação e de sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer, senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Então, novamente, mais uma vez reafirmando o quê? Que você tratando as causas da obsessão, certo? Ainda pode restar em você motivos de expiação. O que é expiação? Expiação é resgate de compromissos anteriores, de coisas que você fez errado anteriormente. E se a gente se compraz na situação, se a gente fica estacionado, independente da nossa necessidade de progredir, mas você delibera que você não está bom assim, se eu me mexer eu vou estar causando mais problemas, Então esse é equivocado, Então ele faz o quê? Ele fala o quê? Não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Interessados diretos na cura, quem são? O espírito do obsidiado, do encarnado, do assistido e o espírito do obsessor. Os dois têm que chegar num acordo, chegar numa compreensão, mudar o seu padrão de entendimento para que eles possam, possa se recuperar e o outro possa iniciar o seu trabalho de resgate, regeneração, certo? Aí ele fala assim: se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término da sua cegueira, da sua rebeldia, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ou ele passa a entender de um modo diferente as coisas, porque foi-lhe dito alguma coisa que mudou o seu alcance, o quanto que ele consegue enxergar daquela situação, ou ele deixa de ser uma pessoa que, mesmo sabendo o que é necessário, se recusa a tomar aquele tipo de atitude correta. E às vezes, muitas e muitas vezes, o que prende o obsediado na condição de rebelde é o orgulho, dele não aceitar que ele precise se desculpar, que ele precise mudar a ação e o pensamento dele para que o outro o perdoe. Ele se acha obsediado, se acha perseguido, enquanto que o obsessor acha que o que ele está fazendo é justiça. E nós vamos tratar disso na próxima oportunidade. Novamente ele fala aqui, independente do que a gente, do penhor dos nossos familiares, dos nossos amigos espirituais,
da vontade de que a gente se recupere, independente disso, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa do proveito imediato. Você começa a colocar as palavras no fundo da mente dos espíritos, para que eles comecem a sentir necessidade de repensar essas situações e sair do sofrimento. Então, é nossa obrigação nos dedicarmos, nos esforçarmos, porque a condição de se tratar com sucesso a obsessão é o desejo de se curar. Eu quero me curar. O que eu preciso para me curar? Você tem que tomar esse remédio amargo. O remédio amargo normalmente é ferir o nosso orgulho, nos tornarmos mais humildes, reconhecermos o quanto abusamos, o quanto corrompemos em outras oportunidades e pedirmos a Deus que ilumine não só a nós, mas também aqueles que nos cercam espiritualmente, tá? E que não gostam tanto da gente. A nossa vitória vai ser sobre nós e não sobre eles. A diferença do Espiritismo é essa: nós entendemos que se você se muda, você muda o mundo, porque você começa a mudar e aqueles que estão em volta de você são influenciados por essa mudança. E aí o instrutor vai citar especificamente aquela jovem que lá no começo desse vídeo nós citamos, uma entre os 5 que estavam lá e que poderia ter maior possibilidade de melhoras. E o porquê que ela vai ter uma possibilidade? Isso, então aí ele vai agora explicar a André Luiz o porquê dessa maior possibilidade de melhora que ele anteriormente citou. Ele diz assim: a jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço e, não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos do nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Novamente, mais uma vez, de novo, André Luiz nos reporta que o motivo dela estar sendo mais bem sucedida é o seu esforço. É a sintonia que ela está dando, é o mérito pessoal no que? Na vontade de melhorar, de se reconstruir como pessoa, para ser uma pessoa digna, uma pessoa que vivencia o Evangelho no seu dia a dia, que busca amparar e auxiliar a todos, independente de serem amigos ou inimigos, de fazer com que aquele que recebe a sua esmola não se sinta humilhado no receber, não haver arrogância no dar, certo? Não haver soberba no momento em que você está contribuindo com alguma coisa, porque eu sou a pessoa que pode fazer. Sou eu que estou te ajudando, sou eu que consigo. Não, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para amparar,
A conquista que você conseguir é sua. Eu só sou uma pessoa que vai estar do seu lado, dando força para que você vença. É essa a condição que vai mudar a sintonia da pessoa e fazer com que nós deixemos de compartilhar aqueles fluidos tóxicos que recebemos do obsessor e passamos a transferir para ele fluidos benéficos. E isso vai fazendo com que os dois melhorem, certo? Em vez da gente puxar a energia ruim, a gente vai estar dando a energia boa. Então, assim, resumidamente, mérito e sintonia. Mérito do esforço próprio e sintonia com o seu mentor e com os irmãos espirituais que querem o nosso bem. Bom, então a gente conclui esse segundo episódio, essa segunda parte desse episódio, em que nós buscamos informar, segundo o que nos ensina André Luiz nesse capítulo, o posicionamento e a conduta que aquele que passa por uma situação de obsessão, de influenciação, qual é a conduta que ele deve apresentar para que o apoio, para que o tratamento que o plano espiritual nos envia, para que esse tratamento seja melhor aproveitado. Como bem esclarecido no texto que acabamos de ler, parcela dessa melhora cabe a nós, ao nosso comportamento, ao nosso ânimo de mudar de foco, mudar de rumo dos nossos meios de agir. Então, que fique bem claro para todos nós essa lição. E no próximo vídeo nós vamos buscar compreender um elemento que também está nesse texto que estamos analisando, a ideia que passa pela cabeça do obsessor a respeito do que seria justiça, da forma de julgamento que ele tem com relação àquele a quem ele impõe a sua influência, né? a quem ele subjuga. O texto também tem um diálogo bastante interessante, no qual nós vamos tirar alguns elementos para buscar compreender e analisando dessa forma, a gente também tentar modificar os nossos caminhos a benefício da nossa evolução. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco nesse vídeo. Mais uma vez eu peço para que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, como bem lembrado pelo Fortunato no vídeo anterior. Não se esqueçam de, ao ativar a notificação, indicar como todas, para que todos os demais vídeos do nosso canal estejam sendo avisados a vocês. Muito obrigado, que Deus nos permita estar novamente na semana que vem, que Jesus abençoe a sua família e tenha uma boa noite. Boa noite e qualquer dúvida deixe nos comentários. Com Deus.